Muito boa tarde. O Trilhas da Democracia dialoga nesse sábado, dia 9 de maio, sobre um dos maiores desafios para as esquerdas em geral, para o Partido dos Trabalhadores em particular, nos últimos anos, que é a conquista de mentes e corações das juventudes. Eu estou usando de maneira proposital juventude no plural, porque eu não compartilho da ideia de que exista apenas uma juventude, né? Para tentar compreender um pouco esse desafio, nós recebemos dois jovens dirigentes do Partido dos Trabalhadores de duas regiões do país diversas, né? Que são Pedro Alcântara, já esteve recentemente aqui no Trilhas da Democracia, vice-presidente estadual do PT de Pernambuco, que, para não faltar a esse encontro, se sentiu um pouco mal, mas está no hospital, está sendo bem atendido, está recebendo, está esperando a saída do resultado dos exames, mas pelo sorriso que vocês estão vendo, está presente. Pedro, seja muito bem-vindo mais uma vez, um prazer enorme recebê-lo aqui no Trilhas da Democracia. Prazer é meu, Marco. Rodrigo, um prazer também conhecê-lo. Vamos conseguir debater aqui um pouquinho. Carlos também, estamos à disposição. Vamos lá para o debate. E outro que também esteve recentemente aqui no Trilhas da Democracia, presidente do Partido dos Trabalhadores de Porto Alegre, Rodrigo Odilélio. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Trilhas mais uma vez. Muito obrigado pelo convite, Marco. Prazer estar contigo, Carlos Eduardo, e minha solidariedade aí, Pedro Alcântara. Vou me somar à avaliação, teu sorriso apresenta para nós uma certa felicidade, satisfação. Mas sei que tu está encarando aí talvez uma suspeita de leptospirose, encarou uma enchente. Estou falando isso porque senti isso na pele aqui em Porto Alegre, na região metropolitana aqui da capital do Rio Grande do Sul. Enfrentamos uma situação duríssima 2 anos atrás, então entendemos disso e receba o abraço apertado de Porto Alegre aí aos companheiros e companheiras do Pernambuco. E para compor essa mesa redonda virtual, Carlos Eduardo Pimenta, advogado, que trabalha junto com Normando Rodrigues, que é o parceiro, companheiro aqui que vem tocando o Trilhas da Democracia há 2 anos e que vai se fazer presente aqui em várias ocasiões, né, orientando o Trilhas da Democracia. Seja muito bem-vindo, Carlos. Tu já participou aqui de um programa como entrevistado. Hoje você vai participar como mediador, provocador. Seja muito bem-vindo, Carlos. É um prazer contar contigo também. Obrigado pelo convite. E agora, curtindo estar do outro lado da discussão. E é um prazer também, Pedro, Rodrigo, e vamos lá tentar ver o que a juventude pode trazer para nós, né? Muito bem. Como a gente está ao vivo, né, a nossa audiência poderá participar enviando perguntas aos convidados e também fazendo os seus comentários. Basta entrar no chat da TV 247, do Trilhas da Democracia, e enviar sua pergunta, seu comentário, que será lido no devido momento. Muito bem. Rodrigo, Pedro, o pré-candidato ao governo do estado de Pernambuco, pelo PSOL, Ivan Moraes Filho, ele costuma dizer que, para muitos jovens, a política se tornou uma festa chata, né? Aquela festa em que se convida para ir e a cara não é uma cara muito prazerosa, né? Como se fosse uma festa chata, né? Pouco atraente. A pergunta é a seguinte: como é que se chegou até isso? Como é que a política se transformou numa festa chata em que os jovens têm pelo menos parcelas da juventude, tem muita reticência em aceitar o convite para participar?
dela, e o que pode ser feito para que essa festa se torne uma festa massa, falando aqui para a companheirada de Pernambuco, em que a gurizada, falando para a companheirada do Rio Grande do Sul, para que a gurizada se sinta motivada para comparecer. Como é que se chegou até isso, né? E como fazer para que essa festa se torne uma festa que atraia parcelas da juventude. Pedro, começa? Pode ser. Olha, eu acho que boa definição de Ivan, né? Ivan é sempre muito criativo. Essa festa chata, a juventude entende como uma festa que os homens armaram para lhe convencer, né? Para convencê-la. E segue entendendo que a realidade é muito difícil, que o cartão de crédito é uma navalha e que está cada vez mais precarizada a vida da juventude brasileira. E aí eu levanto dois aspectos. Um aspecto socioeconômico e um aspecto político. No aspecto socioeconômico que a gente teve após essa retomada, esse aprofundamento do neoliberalismo após a crise de 2008, e aqui no Brasil, muito especialmente após o golpe, é a precarização da vida, das condições de vida da juventude, com a reforma do trabalho, com a reforma da Previdência, com a mudança que aconteceu de rebaixamento do salário, aumento da carga horária, trabalhos precarizados e até uma certa disfuncionalidade de aspectos formais de educação, etc., em relação ao seu impacto na renda da juventude, na própria perspectiva de vida, que hoje é cada vez mais curta e cada vez mais sofrida, no sentido de não há muita perspectiva, né? Isso traz uma desesperança e uma revolta própria da juventude. E aí entra o segundo aspecto, que é não mais socioeconômico somente, mas político. Paralelo a isso, há no Brasil uma acentuada crise do sistema político, que a gente chama de Nova República e tal, e que desde o golpe também entrou num vértice de crise quase interminável, né? As instituições políticas brasileiras, elas estão cada vez mais tensionadas, os três poderes cada vez mais tensionados, e isso também não está fora de uma lógica mundial de crise do que a gente chama de democracia liberal, que cada vez mais é incapaz de fazer a representação política de maneira forte, de maneira consistente, cada vez mais refém do poder financeiro e do poder das grandes corporações. Então, para encerrar essa primeira fala, essa festa chata que a juventude vê é, na verdade, uma festa onde o seu futuro não está apontado de maneira minimamente segura em relação a ter uma casa, ter um emprego, ter uma renda, poder concreto de vida, e ao mesmo tempo um sistema político cada vez mais afastado da realidade do povo, cada vez mais sem sentido para essa juventude. E aí isso aí é um terreno fértil para grupos como a extrema-direita apresentarem uma alternativa falsa, porém uma alternativa. E aí, para encerrar mesmo, um dilema da esquerda agora, especialmente em relação à juventude, é como não ser parte desse sistema político, ou como ser parte dele querendo mudá-lo aos olhos da juventude, e como dar uma resposta socioeconômica real, concreta, verdadeira, para a desilusão que a juventude vive hoje com sua perspectiva de vida. Diego, por favor, tua primeira participação. Então, Marco, acho que o Pedro fez uma exposição espirituosa, né, dialogando com a metáfora da festa, e a questão também, eu percebo que ela não é uma novidade no campo da esquerda e na sociedade brasileira. Eu tenho a impressão que a sociedade brasileira, na média, ela é mais despolitizada que as demais sociedades latino-americanas. Percebo uma discussão política, uma densidade política nas rodas de conversa. Isso vale para todos os estratos de idade. Na minha opinião, ela é uma discussão mais qualificada, certo? E no Brasil, então, acho que vivemos uma grande despolitização. E percebo que
como o PT alcançou já passou os 40 anos de idade e tal, eu acho que tem uma tendência a discursos em torno de ganhos de infraestrutura, de coisas materiais. E me parece que o espírito da época exige de nós uma maior disposição para fazer a disputa dos sonhos, do que nós vamos propor para o futuro. E eu acho que é nesse intervalo de situações aqui que eu expus que está o nosso grande desafio. A direita e a extrema-direita conseguiram apresentar a figura do empreendedor de si mesmo como o ápice do desenvolvimento da humanidade. E eles dispõem de algumas laranjas de amostra. E eu acho que nós temos dificuldade de expor as laranjas de amostra que é representada pela via que nós construímos ao longo dos governos Lula e Dilma. Nós colocamos muito mais gente na universidade nesse período, mas olhando lá o estudo da Aliança Tricontinental, a gente percebeu que em 6 anos, Pedro Alcântara e Carlos Eduardo, nós voltamos ao patamar de 2001, 2002. O que alcançamos em 16 anos, 14 anos, eles destruíram em 6 anos de governo Temer e Bolsonaro, sendo o primeiro aquele que abriu a porteira para que a boiada da precarização passasse a fazer uma parte da realidade. E em relação aos sonhos, essas pessoas precarizadas, elas se sentem muito mais próximas de se transformar um influencer digital e ter alguma operação, um modelo de negócio altamente rentável no curto prazo, do que acreditar numa via de trabalho seguro, protegido, bem remunerado, e que garantia para ele uma segurança ontológica sobre aí não sobre o passado, mas o seu futuro, né, em perspectiva, melhor dizendo. Então, essa é a minha consideração. Acho que o discurso da despolitização, ele está com as ideias bem amarradas, mas a nossa via não está bem embalada para se transformar mais palatável, talvez, para a juventude brasileira. Mas eu não imputo isso a um problema genuíno do Partido dos Trabalhadores. Imputa o espírito do tempo, que nós temos que decidir se nós vamos enfrentar ele ou não. Às vezes, para tu sair de dentro do mar, atravessar um rio, tu tem que nadar eventualmente contra a correnteza para usar a força dela e ter o favor, tu mudar de direção e tal. Então, eu penso que esse é o enigma que temos diante de nós. Carlos, você gostaria de fazer um comentário, apresentar alguma pergunta ao Rodrigo e ao Pedro? Por favor. Eu tenho, na verdade, é uma provocação, né? Antes aqui de começar, eu estava dando uma zapeada nos dados do TSE, até justamente para pegar esse espectro, né, que tem de filiação. E aí tem uma situação que bate muito isso com o que o Rodrigo falou no final, dessa questão desse tempo novo, principalmente a gente olhando para essa questão dessa política mais partidária, né? E aí até é bom que eu estou falando com 2 dirigentes do PT e a gente vai ver o tamanho da encrenca, né? Hoje a gente tem 155 milhões de eleitores. 155 milhões de eleitores no Brasil inteiro. Filiados em partidos são só 16 milhões. Ou seja, já tem uma discrepância enorme nessa questão do eleitor e do filiado no partido. Eu sei que a gente... esses dados do TSE batem muitas coisas de atualização, vocês ainda mais como dirigente sindical sabem disso. Eu trabalhei um tempo também na questão de direito eleitoral, a gente sabe que o sistema lá às vezes demora muito para reconhecer a filiação, essa intercomissão, mas é só para a gente ter um parâmetro aqui. E aí nós temos o MDB como o maior número de filiados, quase 2 milhões, perdão. O PT vem logo embaixo e o resto vem nessa escadinha. E aí é engraçado que o primeiro desse principal, né, que é o 6º lugar, é o PL, com 900 mil filiados, 900 mil quebrados. Eu estou frisando muito no PL, porque o PL ele tem uma guinada quando você vai pegar e estratificar esses dados e botar em faixa etária. Então, por exemplo, hoje, do eleitorado de 16, aí eu vou roubar um pouquinho, de 16 a 39 anos, nós temos 42% do eleitorado. E no número de filiados, isso já baixa para 28%. Então, ou seja, a grande massa
de filiados, eles estão numa faixa etária de 45 a 69 anos. Esse grupo aí representa mais de 55% do número de filiados em partido. E aí bate um pouco com aquilo que o Rodrigo falou, da questão principalmente do PT, né, que é um partido que tem 40 anos. Então, a gente faz parte com isso. Aquela trajetória, aquele grupo mais aguerrido do começo, ele está envelhecendo. Então, a tendência da redemocratização, etc., que era a pessoa que se filiava mais ao partido, isso, de fato, vem caindo com o tempo. Mas é interessante observar que, por exemplo, o PL, ele hoje, 15% dos filiados dele, dos filiados de 16 anos de idade, são do PL. Então, de todos os filiados do país, com 16 anos, filiados em partidos políticos, 15% são do PL. E isso vai aumentando com o tempo. O PT, ele começa a encostar na faixa de 18 a 20 anos. E aí a minha pergunta é um pouco... O Rodrigo já fez uma abertura desse, mas é justamente isso. Qual é a grande dificuldade que a gente está encontrando para ter essa filiação? Eu sei que, por exemplo, o PL ele utiliza muito a questão de rede social, muito de influenciador e tem feito um palco muito grande nas igrejas. Entendeu? Então, assim, são terrenos que a gente, de fato, tem uma dificuldade de acesso, uma dificuldade de comunicação. Mas aí a minha pergunta e aí, o que fazer? Né? Como que a gente vai quebrar esse pedregulho aí para trazer essa juventude para essa pauta um pouco mais progressista? Muito bem. Antes de passar a palavra para o Pedro e depois para o Rodrigo, eu queria esclarecer uma coisa. Essa semana que passou, né, o Chico Alencar, na comissão de ética, né, falou de necessidade do dissenso civilizado. Né? Eu gostaria de dizer que o chat do Trilha da Democracia também é um espaço de dissenso, ou deve ser um espaço de dissenso civilizado. Né? Da mesma forma como os princípios que regem o Trilha da Democracia são princípios laicos. Com isso, eu quero dizer o seguinte, que não vão ser aceitos no chat, né? Porque crianças podem ficar na sala assistindo o Trilha da Democracia. Né? Crianças podem ficar na sala. Né? Não preciso retirar as crianças da sala no momento em que o Trilha da Democracia é exibido. Por isso, não serão aceitos xingamentos, palavrões, e também por ser um espaço de laicidade, de defesa da laicidade, também não vão ser aceitas referências a céu e inferno de uma maneira pejorativa. Isso eu estou falando porque houve comentários que vão ser agora, né, assim que eu terminar essa minha fala, vão ser deletados. O chat é um espaço de dissenso civilizado. Para a festa passar a ser massa, para a festa da política passar a ser massa, é preciso que isso se torne uma regra. Dito isso, Pedro, por favor, e na sequência, Rodrigo, a pergunta do Carlos. Olha, eu não sei se estão mandando a gente para o inferno, eu não sei, não estou vendo os comentários. Eu estou falando de exorcismo, entendeu? O que é pior, entendeu? Então, eu acho que assim, a juventude vai ser fundamental para a gente exorcizar o Brasil do bolsonarismo, certo? Primeira coisa, para que a gente consiga sair desse tempo que a gente está no Brasil de escuridão começada no golpe, que agora o governo lá dá um alívio, começa a voltar com políticas importantes e tudo mais, mas a gente sabe que tem que caminhar muito ainda para conseguir reverter o estrago que foi feito no Brasil. Em relação à pergunta de Carlos, eu acho que um dado que me preocupa, Carlos, além da questão das filiações, é o dado da pesquisa eleitoral que saiu recentemente, que aponta que Renan Santos, que é o candidato lá do MBL, na juventude ele tem um desempenho quase igual ao de Lula
E eu acho que do próprio Flávio, eu acho. Mas, enfim, me interessa ver a questão de Lula, né? Como na juventude mesmo, né? O pessoal mais novo mesmo, de 16 a 24 anos, o discurso da extrema-direita tem sido tão sedutor. E aí eu entro numa coisa que o Rodrigo falou, que ele disse a questão material é importante, mas essa é uma época de sonho, enfim. Nisso aí eu acho que a esquerda cabe uma autocrítica. E aí nós mesmo do PT, nossos governos, etc., que a gente fez pouco, ou de forma insuficiente, pelo menos, a disputa ideológica, a disputa política na sociedade. A gente criou programas importantes, a gente colocou a juventude da universidade, a gente, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece, mas teve pouca mobilização política, no sentido clássico da palavra, pouca ideologização do processo, né? Aquela coisa de transformar você numa classe média, aquele discurso economicista, quase esterilizante da disputa política, do conflito de classe, etc. Eu acho que foi um erro que a gente não pode mais cometer. A gente tem que ir de forma bastante profunda, entrar na disputa cultural, ideológica, ter uma narrativa política que dialogue com a vida da juventude para disputá-la, que não elimine a concretude da vida brasileira, que é o conflito entre pobres e ricos. Marco começou o programa falando em juventudes no plural. De fato, você tem uma juventude que mora no morro que tem uma realidade diferente da juventude que mora na beira-mar, né? As juventudes da classe trabalhadora hoje, que a gente quer botar na universidade, que chegou a botar na universidade, hoje estão, como o Lula falou, carregando em bicicleta comidas, com fome, cheirando comida, carregando bicicleta no iFood para as pessoas da classe média. Então, assim, a gente tem uma realidade hoje que é materialmente difícil, e eu acho que parte do problema da extrema-direita conseguir disputar tão fortemente os sonhos, ainda que daquele jeito dela, mas a concepção, os sonhos, o horizonte, parte disso também é uma espécie de WO, porque faltou a gente fazer mais isso. E eu acho que a gente precisa retomar esse processo se a gente quiser construir um diálogo com a juventude. Rodrigo, por favor. Não, eu concordo em grau, gênero e número com a leitura do Pedro. Acho que falta uma maior disposição organizada do partido, da totalidade do partido em todos os âmbitos. E com isso eu quero dizer que não se trata de um problema, ele é generalizado, mas ele não é generalizadamente insolúvel, digamos assim. É possível, na organização de núcleos do PT, e cito os núcleos porque o companheiro Edinho aceitou o desafio de convocar uma jornada de nucleação e valorização do trabalho de base, de construção do Partido dos Trabalhadores, que eu acho que deve ser saudado. Então, eu vejo caminhos para que a gente possa preencher essa lacuna relevante. E acho que nós temos que procurar entender, e vou falar uma coisa aqui perigosa, Marco, e me sujeito à crítica, inclusive, mas se preciso for, aprender em algum aspecto com a extrema-direita. Eu quero circunscrever bem o que eu quero dizer com isso. Eu não acho que nós temos que incentivar jovens, a juventude petista, a difundir um discurso de ódio e um discurso economicamente irrealizável. Agora, a extrema-direita não tem nenhum prurido em fazer isso, não tem nenhum moralismo em torno dessa questão. Eles são completamente amorais. Então, eu quero dizer que nessa condição de rede social e tendência à viralização de conteúdo agressivo, ela nos coloca uma dificuldade estrutural no campo para conseguir preencher essa lacuna, certo? Porque a nossa via, ela sempre vai ser uma via que vai optar pela abordagem complexa, certo? Então, eu confesso que eu não sei como resolver isso, mas talvez interpretar esses signos e a gente conseguir dar um sentido para a nossa construção. O Nicolas Ferreira, ele não é produto de uma construção de um partido político, e eu diria nem mesmo da família Bolsonaro. Ele é, digamos assim, reflexo de um processo de incidência muito forte desses valores anarcocapitalistas e refratários a qualquer ideia de estado de proteção, de bem-estar social, de proteção social, certo? E
ele, portanto, acaba sendo reflexo de mais de ideias do que de uma infraestrutura que o gestou. E ele está tendo sucesso, porque, e aí é questão polêmica, podem ser pautas ridículas a que ele está levantando, mas ele está tendo sucesso em transmitir elas. Esse é o jogo. Por isso que nós temos que muitas vezes sentar na nossa mesa de almoço de domingo com a família, às vezes, e o jovem passa 4, 5, 6 horas com a cara enterrada no celular. Se tu tentar convencer ele que a solução vai ser uma CLT, ele não vai nem saber o que é isso. Se tu tem que explicar a era Vargas e o conteúdo político daquela época, tu já não vai ter a atenção dele no segundo minuto. Então, de fato, é difícil. Eu percebo que existe uma disposição renovada da direção nacional do PT, e me refiro ao PT porque não acho que o pessoal durante até pouco tempo atrás, gozou do benefício de ser uma juventude, de construir uma juventude antissistema, né? Era contra tudo que estava aí, a disputa do PT com o PSDB, etc, etc. Quando o caldo apertou, eles entenderam que eles, no nosso lugar, apanhariam do mesmo jeito por serem de esquerda, por defender uma visão de mundo. Eles passaram a sofrer do mesmo problema que nós, exatamente o mesmo problema. E aí, finalmente, só para a gente, né, não entrar num desespero, né, gente, mudou a composição demográfica da sociedade brasileira mudou. Existe uma tendência de ter cada vez mais pessoas mais velhas, só do ponto de vista da burocratização, normalmente, mas num contexto onde menos crianças estão nascendo, vai fazer com que tenha menos jovens também. Logo nós não vamos ter mais 25% das pessoas entre até 30 anos. Nós vamos ter 10%, 15%. Aí tem que ver os dados certinho para a gente não cometer imprecisões, mas ainda assim, tomando como referência o que a gente percebe, casais sem filhos, menos crianças nascendo, é provável que a gente conviva nessa jornada de lutas aí com uma geração de dirigentes talvez um pouco mais velha. Mas a juventude cumpre esse papel de renovar também o espírito, a disposição para a luta, e eu acho que o PT ganharia muito, e concluo com isso. Eu estou imaginando, Pedro, que tu tenha formação na juventude do PT, acho muito difícil que alguém vire vice-presidente do PT de Pernambuco com a tua idade. Estou achando que pode ter um pouco menos do que um pouco mais, mas muito difícil não ter tido uma construção política na juventude do PT, e aí dialogaria contigo se isso se confirma, né, dizendo que eu defenderia que a juventude do PT tivesse uma licença não só poética, mas também de autonomia financeira, inclusive, para poder andar eventualmente 2 passos adiante da nossa posição mais à esquerda, ou eventualmente mais recuado, se preciso for, conforme a juventude do PT decidiu. Mas eu acho que tinha que estimular um pouco eles andarem a uma certa distância do conjunto do partido, para que eventualmente eles pudessem vocalizar um pouco mais o que as ruas e o que esse conjunto de estudantes precarizados hoje, né, estão demandando. Mas é um registro aí para a gente refletir junto. Muito bem. Bom, esse som, a Leleja Pinheiro falou de um som vazando, do som do Rodrigo, porque o Rodrigo deve estar na sede do... Eu posso explicar em 30 segundos onde que eu estou? Porque eu quero dizer para vocês o que vocês estão ouvindo. Agora está discursando o deputado estadual Leonel Hadi, aqui na Zona Norte de Porto Alegre. A gente está fazendo um evento, uma parte da jornada de nucleação aí convocada pelo companheiro Edinho. Estivemos com a Maria do Rosário agora há pouco, e agora está o Leonel dando a lei ali. Acho que deve ter algumas dezenas de pessoas ali e tal. Estamos no quintal do Cooler, que é uma espécie de ponto de cultura aqui na região, no extremo norte de Porto Alegre. Eu estou muito feliz de estar aqui, que bom. Desculpa, deve estar atrapalhando um pouquinho, mas também vocês estão sentindo o bafo aí da disposição do PT para fazer esse trabalho de base. Já imaginavam. Acho que Leleja Pinheiro já ficou esclarecida em relação a esse som que está vazando. Olha, eu vou botar aqui uma pergunta que eu já li e reli algumas vezes. Acho que tem alguns elementos interessantes que poderiam fomentar também uma nova rodada de questões. Então, eu vou exibi-la. Uma pergunta, tem ponto de interrogação no final, do Luiz Carlos Magalhães.
A inteligência artificial afetiva tem mais dados do segmento jovem da população brasileira e está mais treinada em conhecer nossa juventude, com mais assertividade de soluções decisórias pela via dos sentimentos e emoções? Pergunta. Bom, quem puder responder. Pedro, tu se arrisca? Olha, eu acho que eu tenho uma relação meio crítica, problemática com essa ideia de inteligência artificial ou das grandes iniciativas tecnológicas de grandes corporações serem tidas como soluções para a luta ou para isso ou para aquilo, porque no final das contas essas plataformas todas, elas são parte de um conglomerado de grandes monopólios internacionais que coletam dados e, inclusive, chegam ao profundo psicológico das pessoas com esses dados e essa interação. E, enfim, é possível que a esquerda crie uma forma de lidar com isso. É possível que estados que passaram por revoluções, né, que têm um domínio completo da máquina do Estado, possam produzir suas inteligências artificiais e suas plataformas e tal, numa outra perspectiva. Eu acho que esse é um debate novíssimo, né? É um debate que, obviamente, tem tudo a ver com a juventude e que, no caso nosso aqui do Brasil, que nós ainda não temos essa condição, né? Nós somos ainda um país independente, claro, mas do ponto de vista econômico dependente, nos termos marxistas, digamos assim, nós precisamos, inclusive isso é um debate que tem que ser um debate muito profundo, de soberania digital, de como é que o Brasil vai entrar nesse novo mundo, e aí eu não falo nem para a juventude agora, eu falo enquanto país soberano, nesse novo mundo onde esse aspecto é central na disputa por riqueza, por soberania e pela própria independência. E como é que a gente linka isso com o debate da juventude? Eu tenho um total acordo com o Rodrigo quando ele diz que a juventude ela deveria ter um espaço menos intra-máquina partidária, não sei se eu posso dizer assim. Porque eu fui secretário estadual da juventude aqui do PT e é importante e tal, mas assim, eu sentia e continuo sentindo nos companheiros que continuam lá e tal, já faz um tempinho isso, esse atrito forte com a máquina burocrática partidária, com lideranças mais velhas que tentam preservar seu lugar de poder na própria máquina partidária. E eu acho que a juventude se envolver nesse tipo de disputa acaba se deslocando sua energia para disputar não a máquina partidária e burocrática no sentido pior da palavra, mas eu acho que é um lugar da juventude estar mais fora do que dentro da vida burocrática do partido e estando fora, pressionar o partido, sua máquina e seus dirigentes para que eles tenham cada vez mais liga com as lutas culturais, ideológicas e materiais que ocorrem na sociedade. Então, eu acho que o papel da juventude do PT e de qualquer partido é de ser a ala mais radical do partido, a ala mais visceralmente ligada aos sonhos e à vida das sociedades. Então, para isso, um distanciamento saudável da máquina burocrática é bom, porque senão você acaba formando jovens que vão estar desde cedo viciados em disputar uma máquina, em disputar um espaço de poder, em disputar um nome, um cargo, eu sou o secretário de não sei o quê. Então eu acho que isso é importante para a gente nessa luta aí para rejuvenescer os partidos. Trotsky falava que a juventude era a banda de música da Revolução, né? Eu acho que ela tem que ser uma banda de música da Revolução, sem a qual ela não acontece. Rodrigo, por favor. E na sequência, Carlos. A bola... Desculpa, ele disse o que exatamente? Só recupera a frase que eu achei. A banda de música da Revolução. Quer dizer, era quem fazia animação do processo revolucionário. Sim, mas nos levantes de direita, se tu vai olhar, lá estará a juventude também. Mas aquilo era 1917, nos idos... Sim. Mas lembrando, né, foi
essa conjuntura. Eu fico feliz que o Pedro tenha sido secretário de Juventude do PT. Eu sempre quis ser secretário de Juventude do PT, mas nunca fui dos coletivos, porque eu perdi a eleição, né? Eu militava em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, e perdi por 9 votos uma das disputas. E, na época, final dos anos 90, início dos anos 2000, a gente reunia a gurizada 20, 25 pessoas quase todos os sábados de tarde. E eu digo isso, mas para dizer que, para mim, também foi um espaço de encontro e um espaço, digamos assim, que concorreu na minha vida com outras coisas que eu poderia ter feito. Eu jogava bastante futebol até passar a ser militante do PT. E essa exigência, Pedro, da conhecimento e disputa pela máquina, eu confesso, eu fui abduzido por isso. Porque eu gosto da coisa, mas nem todo jovem vai gostar disso e, eventualmente, tirar um resultado ou construir uma experiência positiva. Muitas vezes ele vai querer ficar mirando no espaço. Eu nunca acumulei nenhuma mágoa por não ter sido secretário de Juventude, mas o meu envolvimento com a construção do PT acabou me dando a oportunidade de exercer a liderança do partido, ser presidente do partido, já numa condição mais madura, digamos assim. Mas a condição que eu aprendi na juventude do PT foi muito importante para eu estar aqui hoje e presidir um partido do tamanho do PT aqui em Porto Alegre. Tratando da questão da IA, eu acho que tem uma discussão mais de fundo sobre se ela é generativa ou não é generativa, porque no fim das contas, no fim do dia, todo o arsenal de conhecimento que ela mobiliza, ele por alguma pessoa ele foi produzido. Então o que ela faz é sintetizar as coisas, não é? E eu tenho uma certa dúvida de que essa interação do ser humano com o ferramental informacional, eu tenho uma certa dúvida se ele, no fim das contas, ele vai produzir uma síntese que está tentando dialogar com a natureza daquele sujeito, ou se ela está querendo empurrar aquele sujeito para alguma coisa, para algum caminho. Eu tendo a acreditar na segunda hipótese. E não dizendo que esse caminho é necessariamente ruim, se bem que alguns estudos demonstram que YouTube, mas outras plataformas, mas o YouTube, na sua condição original, ela tinha um pouco essa ambição de tentar, digamos assim, viralizar conteúdos mirando uma tese, que é a tese de que as pessoas dão mais importância para aquilo que é extraordinário e eventualmente violento, inclusive. E isso, então, acabou cumprindo o papel. Vou dar um exemplo como é que isso bate na vida da gente. Eu me lembro do primeiro vídeo que eu assisti no YouTube. E Pedro, Carlos Eduardo, eu não sei se o Marco também é da minha geração, mas o primeiro vídeo que eu pedi para o YouTube ver era manifestações do Irã no Irã em 2005 ou 2006. Porque eu via da TV aquilo, e ele me entregou, um vídeo meio tosco, assim, de manifestações, eu acho que era oposição ao Ahmadinejad na época, e era um debate que eu estava interessado, lia sobre aquilo nos jornais e tal. Então foi aquilo que o YouTube me apresentou, e depois daquele vídeo tu tinha que pedir uma outra demanda. Hoje em dia, se eu pedisse alguma coisa sobre o Irã, provavelmente ele me viria um corolário de opções aqui, em sua grande maioria, fontes orientadas pelos interesses do Departamento de Estado. Na sua maioria, não tudo, evidentemente, e em várias línguas. Então, acho que nós temos que estar atento para não negar a plataforma ou o meio, mas dialogar, interagir com ele, porque tem experiências do nosso campo já positivas nisso. Só eu tenho dúvida de que a gente consiga equalizar a nossa presença na rede a partir daí, ou resolver o problema de fundo a partir dessa ênfase na rede. Eu acho que é uma luta global que nós temos que fazer, e até onde for possível, e necessário, eu diria, nas redes sociais, e nessa interação mais direta com esse ferramental, a gente fazer até onde for possível, mas jamais vender terreno na lua, né? Sonhos realizáveis, e coletivos e de preferência. Rodrigo, eu já ouvi dizer pelas bandas do Recife, Olinda, que Pedro já liderava uma célula do PT na creche. Então, na verdade, ele é um capinha preta já há bastante tempo, né? Lógico que é uma brincadeira, né? Carlos, por favor, sua ponderação e uma pergunta para os nossos convidados. Ele já é do berçário, né?
Não é nem a juventude, né? Já é do berçário. Exatamente. É bem mais profundo. Eu não vou nem fazer muita consideração. A minha maior consideração sobre inteligência artificial na verdade, é um medo que eu tenho do reflexo disso para o futuro, né? De como o indivíduo vai lidar com isso. Acho que é mais ou menos o que o próprio Rodrigo ali apontou, né? Essa questão de qual é o impacto disso, né? Então, acho que a gente carece de um pouco mais de entendimento. O meu maior ponto que eu queria também discutir, que a gente precisa tentar discutir alguma forma de trazer esse jovem para essa discussão, por exemplo, do emprego e renda, né? Que eu acho que é uma questão que assola muito, né? Essa palavra, essa ação de transformar o trabalhador em colaborador desde cedo, né? Hoje ele não é mais um trabalhador, ele faz parte daquele movimento. E eu tenho um caso aqui que não tem muito a ver com juventude, mas é muito ilustrativo disso, que a gente teve uma greve grande aqui dos petroleiros, né? A gente assessora o Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense, né? E a Federação dos Petroleiros no Brasil. E a gente teve uma greve grande em 2015, e em um dos atos tinha um grupo de trabalhadores reclamando que a gente estava bloqueando as entradas ali fazendo o velho piquete, que eles falavam assim, não, olha só, greve funciona para trabalhador, a gente não é trabalhador, a gente é colaborador da empresa, inclusive eu sou acionista, entendeu? Então, como que a gente, nesse mundo de influenciador, de bet, de dinheiro não, de uma falsa impressão que as coisas se realizam de uma maneira mágica, de uma hora para outra, como que a gente trabalha, né, politicamente esse jovem para encarar esse mundo que é tudo tão dinâmico, rápido, as coisas aparecem de uma hora para outra, o sucesso é instagramável. Como é que a gente lida com isso, né? Essa é uma discussão que a gente tem que travar até para tentar ver se a gente consegue subsídios para poder trazer esse jovem, né, para essa discussão um pouquinho mais densa, né? A gente está se aproximando da parte final, faltam 20 minutos para a gente encerrar o programa. O Rodrigo me encaminhou há poucos dias uma apresentação feita pelo Instituto Tricontinental, cujo título é Neoliberalismo e a Vida da Classe Trabalhadora em 3 Atos. Eu gostaria de ouvi-los acerca de 2 slides que constam dessa apresentação, porque elas tocam diretamente na juventude, na vida da juventude. Quando eu falo vida, eu estou falando da sobrevivência material, mas também nas utopias, né? Ou no fim das utopias. O primeiro trata dos jovens neném, que nem estudam nem trabalham. Entre 2012 e 2015, 22% da juventude estava situada nesse contingente populacional neném. Houve um crescimento desse percentual para 28% entre 2019 e 2020, e em 2022 houve um retorno aos 22%, o que não é muito alvissareiro, né? Não são resultados muito animadores. E, por outro lado, o percentual, as estatísticas referentes à população encarcerada no Brasil. Quer dizer, essa explosão, esse processo de encarceramento em massa, essa explosão, essa hiperinflação carcerária que se abateu sobre o Brasil, né? Nesse slide é apresentado o índice, o percentual de 1990, cerca de 90 mil pessoas se encontravam encarceradas,
E em 2019, esse número já foi ultrapassado, né? Hoje a gente está em 850 mil, mas em 2019 eram 800 mil pessoas encarceradas no Brasil. Todos nós sabemos que dentro desse percentual, dentro desse contingente de 850 mil pessoas, a maioria é constituída pela juventude negra e periférica. Eu queria ouvi-los, Pedro e Rodrigo, e para finalizar o programa, o Carlos, sobre não apenas quais as políticas deveriam ser implementadas como proposta de governo, né, para um governo Lula 4, né, um governo Lula bis ao quadrado. Né, que política, não apenas isso, né, que políticas podiam incidir de maneira mais drástica, reduzindo o percentual dos jovens do Enem, mas também reduzindo a população encarcerada, mas que projeto utópico, né? Estou pensando aqui, já foi dito por vocês, da importância da disputa travada no nível das subjetividades, né? No nível ideológico. Então, que políticas, né, e que projeto ideal deveriam alimentar, deveriam constar do programa de governo Lula 4, não pensando no programa de governo, mas na própria campanha, né, no desenvolvimento da campanha. Pedro, por favor. Olha, eu vou só pedir desculpa a vocês, que eu vou falar e vou ter que sair, não vou conseguir escutar Rodrigo, nem Carlos, nem você, porque vou ter que vir aqui para o meu atendimento. Como depois você sabendo, manda uma mensagem, depois você manda uma mensagem dizendo... Mando, meu nome já apareceu na telinha ali para eu ir ver. Mas vejam só, eu acho o seguinte, qual a utopia? Socialismo, eu não vejo outra palavra. A gente pode aqui falar como é que a gente vai dizer, como é que não é, mas eu acho que a gente tem que resgatar o socialismo democrático. É a utopia que a gente tem que perseguir. E o que é que significaria isso na prática? Aí eu entro com algumas coisas. Eu acho que para resolver essa questão da juventude, primeiro não seriam políticas setoriais. Políticas setoriais são importantes, algumas delas seriam fundamentais para a juventude, mas elas não resolveriam a questão. Eu acho que o que a gente está enfrentando é um novo ciclo histórico que exige reformas estruturais, certo? E feitas essas reformas aí, a gente também pode complementá-las com políticas setoriais para a juventude. E que reformas são essas? Em primeiro lugar, é preciso reformar, aumentar o nível de salário do Brasil. Isso se constrói com industrialização, etc. Mas também aumentar os direitos que foram roubados na reforma trabalhista. Por que eu digo isso? Porque, sim, a juventude hoje quer se entender autônoma, quer se entender colaborador. Mas o que acontece? Essas plataformas digitais, elas seduzem, ou pelo menos fisgam, um público mais jovem que está completamente precarizado, que não encontra salários adequados. Por exemplo, se o salário mínimo no Brasil hoje fosse R$ 5.500, R$ 6.000, o jovem queria ter CLT. O jovem não ia se importar de trabalhar 8 horas 8 horas por dia e ter só 1 hora de almoço, etc, etc. Agora, o salário mínimo é baixo, a maioria da juventude está desempregada, e aqui está empregada ou em trabalhos informais ou em trabalhos precarizados. Isso é uma questão estrutural do capitalismo brasileiro, sobretudo nessa nova fase de crise do neoliberalismo, de aprofundamento, de avanço, tudo isso que a gente já sabe. Então, assim, isso é um dilema que o PT vive hoje. Qual é o dilema do PT? Na minha concepção, pelo menos. O PT conseguiu desenvolver uma estratégia em que ele não precisava fazer reformas tão drásticas no tempo e no espaço, em que ele podia ir amortecendo as mudanças a partir de um amplo espectro de alianças, e as coisas iam mudando gradualmente. Essa era a proposta, né? E aí você aposta nos acordos no sistema político e nos ganhos materiais econômicos com o passar do tempo, sem mobilizar muito a sociedade e sem ideologizar tanto o debate. Uma espécie de atalho, digamos assim, mas que trouxe conquistas importantes para o povo brasileiro. Mas qual é o dilema de hoje? É que as condições para esse caminho, elas se degradaram. A economia mundial não cresce mais tanto, e no plano interno surgiu uma direita popular massiva,
domina instrumentos de comunicação. A gente passou por reformas estruturais que precarizaram a vida do povo, então o povo está sofrendo mais, está mais desacreditado. O sistema político piorou muito com a ascensão do bolsonarismo. Então a gente tem hoje um cenário de crise completa, que não vai mais ser resolvido com a tentativa só de alianças, de discurso moderado. Então eu acho que o PT ele tem esse dilema: como superar um momento que me exige algo que eu até agora não fiz. Eu consigo fazer isso? O PT vai ter que se olhar no espelho e dizer se consegue ou não. Que é chamar a sociedade brasileira, mobilizar a sociedade brasileira para um enfrentamento concreto e para reformas estruturais. O povo brasileiro, por exemplo, paga 400% no cartão de crédito. Nós vamos enfrentar o sistema financeiro de frente e fazer uma reforma financeira no Brasil? O povo brasileiro é refém do cartel dos ônibus, passagem cara e ônibus ruim, metrô ruim nas cidades. A gente vai enfrentar isso para a juventude brasileira ter acesso a todos os espaços da cidade. O povo brasileiro viveu de uma violência policial enorme, uma pobreza e precarização nas áreas de morro, etc. A gente vai reformar a polícia e o sistema de justiça, etc. Então, assim, claro que não vai dar para fazer tudo, mas o PT está sendo chamado pela história para iniciar um novo ciclo histórico de mais enfrentamento e mais reformas. Porque a estratégia de políticas públicas, ao meu ver, e de pouca mobilização, bateu no teto. E é aí que a gente tem que convencer a juventude. Dar ao capitalismo o nome que ele tem: exploração, capital. Os bancos lhe exploram, o sistema lhe explora. É isso que a direita faz, o que a gente tem que fazer. A gente, às vezes, dilui muito o nosso discurso e a juventude não fica sabendo o que é que a gente é, o que é que a gente pensa. Então, acho que a gente tem que recuperar uma coisa simples, que é sermos nós mesmos. Defendemos aquilo que nós defendemos e mobilizarmos o Brasil para um novo ciclo histórico, que encante de novo a juventude, mostrando a ela que há condições dela viver melhor com esse projeto. Então é isso, gente. Desculpe se eu acabei falando muito agora no final, mas vou ter que sair. Foi um prazer, Rodrigo. Espero que a gente converse mais depois, trocar contatos aí. Carlos também, Marco. E vou ver aqui minha situação agora. Melhoras. Espero que não seja nada de mais grave. Um abraço. Maravilha, um abraço, gente. Rodrigo, por favor. Marco, me associo a vários pontos que o Pedro Alcântara trouxe na intervenção dele. Enquanto ele falava, me lembrei de uma vulgata protestante que diz mais ou menos o seguinte: cabeça vazia, oficina do diabo. Se nós temos 1 em cada 4 jovens brasileiros, é mais do que 1 em cada 4, né? Na pesquisa aí, o número daria quase 1 em cada 3. Se uma sociedade que tem a cada 3 jovens, 1 não está nem estudando e nem trabalhando, esse cara é recrutável para coisas tipo que a gente sabe que vão apresentar uma variedade de possibilidades dele ser mais um dos encarcerados. Porque na classe média alta, que é uma fração da sociedade brasileira, o cara que nem está estudando nem está trabalhando, ele pode ser um problema depois de virar adulto, digamos assim. Agora, entre os jovens trabalhadores, ele já vira um problema para o conjunto da população imediatamente. Então, eu penso que essa ênfase nas grandes reformas, elas vão refletir na qualidade das políticas que nós vamos apresentar. E eu percebo que existem dúvidas, por exemplo, sobre a manutenção ou sobre a pertinência de mais políticas que coloquem, eventualmente, recursos na mão dos estudantes enquanto eles fazem o ensino médio. Eu não sei se esse é o caminho, porque essa política começou há pouco tempo, mas, Marco, se esse for um caminho promissor, nós teremos que universalizar essa política. Eu quero lembrar que o Bolsa Família começou como Fome Zero. Primeiro começou como Fome Zero, depois ele foi para o Bolsa Família. Hoje, essa Bolsa Permanência no ensino médio, para a gurizada poder não precisar evadir, ou concluir o ensino médio para voltar a sonhar com a universidade, se preciso for,
talvez teremos que ter uma política de renda básica universal para garantir esses jovens brasileiros nesse momento em que as escolhas elas são muito sensíveis. Que se tu escolhe ter uma vida, digamos assim, não vou nem dizer criminosa, mas se tu estiver próximo do crime organizado, em algum momento tu vai te embolar e vai te prejudicar por 3, 4, 5 anos, e o teu comprometimento com essa via, ele vai só se aprofundar no ciclo de reclusão. Então nós temos uma situação hoje no Brasil em que 1 em cada 3 são neném, a maior parte desse terço são pessoas da classe trabalhadora, porque o cara da classe média, no geral, se ele não está trabalhando, ele está estudando para concurso, fazendo curso superior sem precisar trabalhar, o que seria o ouro. Eu me vi nessa situação de ter que fazer o curso superior e trabalhar ao mesmo tempo. É muito difícil, muito cansativo. Então, talvez esse seja um caminho. Nós aceitar a batalha as batalhas que são por grandes ideias, causas. Fico feliz que o Pedro Alcântara usou a palavra socialismo, acho que é uma boa referência, né? Embora a gente não tenha hoje, talvez, com exceção da China e mais alguns casos, uma manifestação rotunda de sucesso de administração nesses termos, né? Mas a China é um sucesso inquestionável, se bem temos que analisar a história concreta na qual aquela experiência foi construída e ver se a gente poderia fazer parecido. Acho que é muito difícil, mas talvez por um outro caminho, uma via brasileira, talvez resolvendo essas questões relacionadas à despolitização da juventude brasileira, de um modo geral, eu acho que possa ser um caminho promissor. E eu espero que o 4º mandato do Lula seja um veículo para isso também. Carlos, suas considerações finais. Bem, já começar agradecendo aqui o espaço, agradecendo a aula, né, que a gente teve aqui do Rodrigo e do Pedro, e sendo bem sucinto, eu acho que esse ano é um ano que a gente vai ter que botar muito o pé no chão, né, correr atrás, porque vai ser uma eleição muito difícil, e aí juventude, berçário, o idoso, todo mundo, não tem para onde escapar, e a gente tem que cada vez mais, de fato mesmo, fortalecer esse discurso de busca da utopia, né? Porque a esquerda tá para isso, né? O PT ele é um representante muito forte, acho que é o mais forte que a gente tem aqui, e aí a gente tem que sempre estar nesse papel incansável na busca pela utopia. E reforçando muito, né, o que o Pedro falou, de fato a gente tem que começar a olhar mais para essas reformas bem estruturais, né, essas pautas bem mais estruturais, e começar a usar esse discurso para trazer toda a classe para o nosso lado, né, que eu acho que esse é o principal ponto. E é isso. Obrigado aí pelo espaço e vamos que vamos, porque o ano vai ser bem complicado. Olha, eu gostaria antes de fazer o encerramento, nesse momento, Luiz Carlos Magalhães falou pé de meia no ensino médio, e a Dilma Alvarez, logo na sequência, mandou uma mensagem, mandou 2 mensagens, eu gostaria de exibir aqui, né? Fui professora no ensino médio, e isso melhorou muito para os meus alunos, inclusive no bairro pobre em que morava, eles pegaram dinheiro para comprar merenda e fazer academia, e na sequência ela diz, esses R$200, onde tínhamos 1.000 alunos, impactou meu bairro de Portão, Lauro de Freitas. 2 bons investimentos. Cuidar do corpo, cuidar de si, isso tem reflexo na saúde. A gente não tem que ter preconceito, às vezes, com aquilo que a gente pensa que é um privilégio. Não, ir para uma academia ou poder jogar futebol, poder frequentar equipamentos desse tipo, é uma forma de nós resolver esse problema também. Aproveitar a vida, as coisas boas que ela nos oferece. Rodrigo, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela tua participação. Até o final do ano nós nos encontraremos outras vezes. Carlos Eduardo, muitíssimo obrigado pela tua participação. Também a gente vai se encontrar outras vezes. Gostaria de convidar a nossa audiência, desejar uma boa noite de sábado, feliz Dia das Mães, amanhã, né? E aproveitar para convidar, amanhã, às 15 horas, dentro do mesmo campo político,
só que é situado num outro partido das esquerdas. Nós receberemos a deputada estadual Paula Nunes, do PSOL de São Paulo, e o historiador Valério Arcari, em questão a seguinte discussão, né? Os caminhos a serem seguidos nesse processo eleitoral, mas além do processo eleitoral, né? Lula e a candidatura de Lula devem fazer um giro de emergência à esquerda ou ampliar à frente em busca do centro perdido. Amanhã, às 15 horas, aqui no Trilhas da Democracia. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado. Carlos, um grande abraço e boa noite de sábado a todos. Um abraço, gente. Obrigado.